Aula de hoje, ligações intermoleculares. Nós já vimos nas aulas passadas, várias e várias vezes, que vários compostos novos podem ser formados através das ligações químicas. Uma forma de ligação que a gente estudou, por exemplo, foram as ligações covalentes. Mas a gente viu também as iônicas e as ligações metálicas. Só que, se essas ligações são feitas entre os átomos para formar uma molécula, como que várias moléculas podem se manter juntas? Ou seja, se a fórmula da água é H2O, então tem um oxigênio, dois hidrogênios, e os átomos são impossíveis de ver olho nu, então eles são ultramicroscópicos, como que a gente consegue enxergar a água? Para a gente enxergar a água, então, provavelmente várias moléculas teriam que interagir entre si, né? Porque se fosse uma molécula de água só, é impossível da gente ver. Então a gente tem bilhões, trilhões de moléculas de água se juntando e a gente consegue ver ela em forma de gotas, na forma líquida. Então a gente vai ter que diferenciar as ligações intra das intermoleculares. O que são as intramoleculares? São aquelas que estão dentro da molécula. São as formas de ligação que compõem a molécula. No caso da água, H2O, quais são as ligações intramoleculares? A ligação entre os hidrogênios e o oxigênio. Então, essas ligações feitas aqui são as intramoleculares. E as intermoleculares, o que significa? É a forma de interação entre uma molécula e a vizinha. Então, é a forma de interação entre várias moléculas de água, duas ou mais. Elas não são exatamente ligações fixas, certo? Essas ligações intermoleculares são bem mais facilmente desfeitas. Então é bem mais fácil você quebrar essas ligações e rearranjar. Como por exemplo da água mesmo. Então se você pegar uma gota de água, você consegue quebrar ela em gotículas menores, com um borrifador, por exemplo. Então você espirra a água pelo borrifador, você pega a água que está líquida e transforma ela em gotinhas. Então você quebra a interação entre todas aqueles bilhões de moléculas de água que estão lá na forma líquida dentro do borrifador e libera essa água em partículas bem menores, nas gotículas, para sair dessa ligação com várias e várias moléculas dentro do borrifador para bem menos moléculas fora do borrifador em gotículas, tem a quebra dessas ligações. Então é bem mais fácil de rompê-las. Para a gente entender esses conceitos de ligações entre moléculas, a gente vai ter que revisitar o conceito de polaridade. Polaridade e eletronegatividade. Então, a gente viu na aula passada, durante a nossa revisão, que nós tínhamos ligações covalentes que poderiam ser apolares ou polares. Como que a gente faz para deixar uma ligação polar ou apolar? Isso não é escolha nossa, isso depende da composição atômica daquela molécula, certo? Então depende de quais elementos estão interagindo para formar aquela molécula e da eletronegatividade de cada um. Se todos os átomos dessa molécula tiverem a mesma eletronegatividade, os elétrons que estão nessa ligação vão ser puxados para os dois lados com a mesma intensidade. Ou seja, ela vai ser uma ligação apolar, uma ligação sem polo definido. Está tudo distribuído igualmente. Quando que acontece isso? Em geral, se a gente for pensar numa ligação entre dois átomos, certo? Seria entre átomos iguais. Então, quando a gente tem o hidrogênio gasoso, o H2,
a gente tem o H2, um H ligado em outro H. Como eles são o mesmo elemento, eles vão ter as mesmas propriedades. Então, a eletronegatividade de um hidrogênio é exatamente igual à eletronegatividade de outro. E esses dois átomos vão puxar os elétrons com a mesma intensidade. Um puxa para a direita, o outro puxa para a esquerda. Essas forças vão acabar se anulando e os elétrons vão ser compartilhados quase que igualmente, só que com concentração entre esses dois átomos, que seria a região da ligação. Então a eletronegatividade nada mais é que a tendência que os elementos têm de puxar os elétrons. E uma coisa interessante da gente saber é que ela não é uma medida absoluta. Então não tem como a gente pegar um equipamento e colocar um elemento dentro desse equipamento e medir. Nossa, a eletronegatividade desse composto é de 3. Não é assim que funciona. Ela é comparativa. Então, um cientista, há dezenas de anos, ele percebeu que o flúor era o elemento mais eletronegativo de todos da tabela periódica. E, por algum motivo, que não sei, eu não cheguei a ler sobre esse motivo, não achei, ele determinou que a eletronegatividade do flúor deveria ser o número 4. Se ele é o que tem a maior eletronegatividade, todos os outros elementos têm uma eletronegatividade menor. Consequentemente, a eletronegatividade desses elementos vai ser menor do que 4. Então, de alguns vai ser 1, de outros vai ser 3,5, mas então são sempre menores do que 4. Ou seja, é comparativa. Não tem como eles medir, é exatamente 3. Não, eles veem. Se o flúor é 4, esse elemento que atrai um pouco menos, fazendo uma proporção, seria equivalente ao número 3. Ou seria equivalente ao número 2,1, certo? Aqui é uma tabela resumida para a gente ver como que é o crescimento da eletronegatividade. A gente já tinha discutido isso na aula de propriedades periódicas, mas hoje a gente está vendo agora essa tabela com números. Então a gente vê a relação entre eles. A gente tinha visto FON, cloro, bromo, ISC, pH, certo? Então se você seguir aquela ordem que a gente tinha decorado, o FON, 4, 3,5, 3, cloro 3 também, mas deve ser pouquinha coisa a menos que o nitrogênio, ele deve estar 3 por arredondamento, né? Depois cloro, bromo, I, 2,5, S, 2,5 também, ISC, então vem o carbono, também 2,5, então todos esses devem ser por arredondamento, P, 2,1, H, 2,1. Ai, mas a gente vê aqui que tem o telúrio, o selênio, tem o polônio, astato, a gente vê que tem vários elementos no meio. Por que a gente não está considerando eles? Geralmente, quando a gente faz essa decoreba do FON, cloro, bromo, ISC, pH, a gente leva em conta os átomos mais comuns da gente encontrar, principalmente no ambiente biológico. Então, os outros elementos podem ter eletronegatividade intermediária, só que eles não são tão relevantes para a gente... eles não são tão usados no nosso dia a dia. São elementos bem menos encontrados no ambiente químico orgânico, certo? Então, para a gente ver a polaridade, a gente tem que decorar essa musiquinha. A gente tinha visto que ela era muito importante e a Xuxa vai ajudar a gente com isso. Então, deixa eu tirar aqui do modo de compartilhamento para a gente ter o áudio. Então, Xuxa, por favor, nos ajude a decorar. A Xuxa não quer cantar hoje com o áudio, tá?
Xuxa tá com problemas técnicos, então a gente vai sem a Xuxa. Basicamente é a música dos 5 patinhos, depois vocês podem consultar se a Xuxa colaborar com vocês. Mas é Fom, 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 cloro, bromsky, pH. A eletronegatividade cresce de lá pra cá. Não pode esquecer, vou te ensinar. Essa é a habilidade de os elétrons puxar. Certo? Então cresce de lá para cá. Ou seja, aqui atrai menos os elétrons, então é menos eletronegativo, e aqui é mais eletronegativo, atrai mais os elétrons, com enfoque no FON, que é muito importante esse FON, por isso que a gente sempre repete. Durante as próximas aulas vocês vão ver o tanto que eles são relevantes. Depois da frustrante não cantada da Xuxa, vamos relembrar a ligação covalente apolar. Então a gente já viu a questão da polaridade, e se a ligação for formada por átomos iguais, eles teriam a mesma eletronegatividade, exatamente a mesma. Então o par de elétrons vai ser puxado igualmente entre os átomos. O compartilhamento é exatamente o mesmo. Aqui a gente vê átomos separados de hidrogênio que se juntam numa molécula de H2. Aqui eles estão sendo compartilhados. A gente vê que aqui no meio é onde eles ficam a maior parte do tempo, que é onde está formando a ligação. Mas a distorção da nuvem é igual entre os átomos, certo? Então é apolar sem polos. Não fica mais elétrons aqui, nem mais elétrons aqui. Os elétrons ficam mais no meio, que é o lugar de ligação, certo? Isso não é considerado um polo. É o lugar de ligação, então como eles estão sendo compartilhados principalmente lá, é lá onde eles vão ser encontrados. A gente viu que na nossa musiquinha, o hidrogênio era o menos eletronegativo da musiquinha. E o flúor, a gente sabe que é o elemento mais eletronegativo de todos. Só que, se você ligar 2 átomos de flúor, formando o gás flúor, ainda vai ser uma ligação apolar, porque esse flúor tem exatamente a mesma eletronegatividade que esse. Então, eles vão estar puxando exatamente iguais de um lado e do outro, certo? Deixa eu ver aqui se teve algum problema. Só o problema da Xuxa. A ligação covalente apolar é a que a gente mais costuma ver. Então, quando formam gases de elementos iguais. Então, H2, F2, O2, que é o oxigênio que a gente respira, N2, todos esses são ligações apolares, porque são elementos com a mesma eletronegatividade. O que pode acontecer? A gente pode combinar elementos de eletronegatividade diferente. Aqui a gente sabe que o flúor é muito, muito, muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Se a gente vê na tabelinha, o hidrogênio é basicamente 2, o flúor é 4. Então o flúor é basicamente 2 vezes mais eletronegativo que o hidrogênio. Ou seja, ele vai puxar 2 vezes mais os elétrons para o lado dele. E aí cria esse dipolo, cria esse polo, que seria a região onde está mais concentrado de elétrons. A gente sabe que é o polo porque ele está de vermelho. Tá vendo que aqui, se você for colorir a mesma questão de densidade, é para estar aqui o miinho vermelho. Mas se vocês verem o formato da ligação, tá vendo? Não tem uma distorção para nenhum dos lados. Se vocês olham nesse FH, HF na verdade, né? A gente percebe que tem muito mais volume do lado do flúor, porque o flúor atrai mais os elétrons. Então a densidade eletrônica vai estar concentrada aqui. O par de elétrons não vai estar sendo distribuído igualmente. Ele vai ser
desigual. Ele ainda vai ser compartilhado, mas o flúor precisa mais desse par de elétrons, porque ele é mais eletronegativo. Então, o par de elétrons vai ficar a maior parte do tempo com o flúor. A gente vê pelo vermelho. O lítio, se a gente vê na tabelinha, a gente não canta ali na musiquinha, mas na tabela a gente tem como mensurar a eletronegatividade dele. É 1. Ou seja, o flúor é 4 vezes mais eletronegativo que ele. E a gente vê aqui que fica muito, muito mais vermelho. Ou seja, puxa muito mais os elétrons para esse lado, certo? E a gente cria polos. O polo com maior concentração de elétrons, né? Seria o polo negativo, porque o elétron tem carga negativa. E aqui seria criado, na parte azul, o polo positivo, porque é uma região pobre em elétrons, que é o que acontece quando a gente forma a mesma coisa da interação entre o hidrogênio e o oxigênio. A gente tem o compartilhamento dos elétrons, mas se vocês verem, depois que eles são compartilhados, fica a maior parte do tempo aqui, ó. Depois passa um pouquinho para o hidrogênio e volta para o oxigênio. Por quê? Depois do flúor, o oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo. E assim são criados os momentos de dipolo. O momento de dipolo, ele representa a polaridade. Então tem esse símbolo delta que mostra a carga. Então a gente pode criar um delta positivo ou um delta negativo, sendo que o delta negativo fica na região aonde tem mais elétrons. Então o elemento mais eletronegativo vai ter o delta negativo. O elemento menos eletronegativo vai ter um delta positivo, representando a polaridade. E para estudar o momento de dipolo, a gente tem que usar os vetores. Então, em física, vocês veem soma escalar e soma vetorial. Para isso, a gente precisa usar a forma da soma vetorial, que é indicada pelo μ, outra letra grega, μ. E ela tem a direção do eixo internuclear, então ela parte de um núcleo e aponta para o outro núcleo, sempre apontando, então a cabeça da seta, a ponta da seta, vai sempre apontar para o átomo mais eletronegativo, que vocês podem ver aqui representado. Aqui tem 2 cloros. O cloro tem exatamente a mesma eletronegatividade que o outro. Então não tem como a seta apontar para nenhum dos lados. Então a gente sabe que o μ é igual a 0. Ou seja, você não tem um momento de dipolo. Você não cria uma diferença de polaridade. A polaridade de um lado é exatamente igual à polaridade de outro. O cloro tem a mesma força. Então, um cloro puxa o elétron para um lado e o outro cloro puxa para o outro com a mesma força, como um cabo de guerra. Agora, quando você tem o cloro e o bromo juntos, por exemplo, o que eu não acho que seja possível, já que os dois são da mesma família, né? Deveria ser, creio que, boro. Vocês podem ver que aqui cria um momento de dipolo. Esse na representação é um pouco mais eletronegativo, então ele puxa os elétrons para ele. Da onde os elétrons estão saindo? Do elemento menos eletronegativo para o elemento mais eletronegativo. Cria um dipolo, que a gente não precisa saber qual que é o número, a gente só sabe que ele é diferente de 0. E aqui a gente tem o ácido clorídrico, o HCl. Aqui a gente tem uma diferença de eletronegatividade bem maior. Por quê? Porque o hidrogênio tem uma eletronegatividade menor do que o bromo. Aqui é 2.1, o bromo, se eu não me engano, é 2.5, perto de 2.5. Então criaria uma diferença maior. Dessa forma, o momento de dipolo dessa ligação seria maior do que essa,
que se vocês questionarem é impossível de acontecer, porque ambos são halogênios. Então, o livro do poliedro está errado nesse quesito, mas se ela existisse, seria intermediária e maior do que o momento dipolo entre esses dois cloros. Por quê? Porque eles não têm dipolo nenhum. É exatamente igual que um lado puxa para o outro. A diferença de eletronegatividade, ela pode ter vários graus. Então, a gente viu que a gente tem a ligação covalente apolar, que o par eletrônico é compartilhado igualmente. Nem sempre é exatamente igual esse compartilhamento. Eles podem ter uma diferença de eletronegatividade de 0 até 0,4. Preciso decorar isso? Não, é só para vocês entenderem. De 0,4 até 2 é a região de diferença de eletronegatividade que formariam as ligações covalentes polares. Ou seja, se a gente tem um elemento com eletronegatividade 4 e outro com eletronegatividade de 3,9, por exemplo, a diferença de eletronegatividade seria 4 menos 3,9. Seria igual a 0,1. Estaria nessa faixa aqui. Então seria praticamente uma ligação covalente apolar. Seria praticamente apolar. Se a gente tem um elemento que tem eletronegatividade de 4 e outro de 2,1, como seria o HF, a gente teria uma diferença de eletronegatividade de basicamente 2, né? Então estaria nessa região de ligação covalente polar. Só que a gente viu que tem alguns elementos que têm uma eletronegatividade bem baixa, como o lítio, que tinha eletronegatividade de 1. Se a gente pega o lítio e o flúor e faz uma ligação entre eles, apesar da ligação ser ainda covalente, ela vai ter um caráter de ligação iônica, certo? A diferença de eletronegatividade entre os elementos vai ser tão grande, ou seja, o flúor vai puxar muito mais os elétrons do lítio do que o próprio lítio vai conseguir segurar. Então, essa ligação vai parecer mais com uma ligação iônica do que vai parecer com uma ligação covalente. Igual dava para ver aqui, ó, tá vendo? Fica muito mais azul do que uma ligação covalente polar normal. E aqui fica muito mais vermelho. Tem uma diferença de concentração da carga muito grande. E ela tem basicamente o mesmo comportamento de uma doação e um recebimento de elétrons. Então, se você pegar outros elementos, tem alguns elementos, ó, que tem eletronegatividade ainda menor. Então, se você pegar o flúor e combinar com o frâncio, a diferença de eletronegatividade vai dar 3,3. Diferença de eletronegatividade de 3,3 está basicamente aqui. Então, vai ser basicamente uma ligação iônica. Vai ter o mesmo comportamento de uma ligação iônica, certo? Para a gente determinar inicialmente se uma ligação é iônica ou se é uma ligação covalente, a gente tem que ver se um é metal, se o outro é metal, a gente tem que ver o comportamento. Mas na hora de analisar a diferença de eletronegatividade, isso pode ajudar, certo? Então a gente sabe que o frâncio, o lítio são metais alcalinos. E o flúor, ele é um ametal. Então, metal com ametal forma ligação iônica. E eles ainda têm uma diferença de eletronegatividade de 3,3, só confirma, certo? Então, a gente pode analisar pela diferença de eletronegatividade ou pelo aquele fato, metal com metal, metal com ametal, ametal com ametal, para a gente diferenciar as ligações. Ok? O caráter iônico, que é o que a gente estava vendo no slide anterior. Uma ligação iônica, ela é equivalente, então ela seria basicamente a mesma coisa, comportamentalmente, que uma ligação covalente polar com diferença de eletronegatividade muito grande.
Ou seja, um dos átomos vai puxar tanto a ligação para o lado dele que, apesar de ainda ser compartilhado, é quase uma doação, certo? Fica 90, se a gente pegar o flúor com o lítio, o elétron ficaria 90% do tempo com o flúor e 10% com o lítio. Seria quase uma transferência. Então, por isso que a gente considera uma ligação iônica. Quando que a gente considera esse limite da porcentagem iônica? Em geral, é uma convenção, tá? Então não quer dizer que 1,7 é um fator determinante, mas aproximadamente perto de 1,7 as ligações passam a ser mais iônicas. Então aqui, ó, o número é simbólico, não quer dizer que em 1,7 a ligação vai ser metade iônica, metade covalente. Depende dos átomos que compõem ela. Mas acima de 1,7 as ligações serão iônicas, certo? Elas têm uma porcentagem de caráter iônico grande. Então, mesmo que a gente pegue um átomo muito eletronegativo e um pouquíssimo eletronegativo, a porcentagem de ligação iônica dificilmente vai chegar em 100%, tá? Então, dificilmente a gente vai ter uma ligação 100% iônica. Mas acima de 50% ela já é considerada iônica. Abaixo desse valor de 1,7, a gente tem uma porcentagem de um caráter iônico bem menor, certo? Então seriam ligações covalentes. Aqui, covalentes polares. Chegando aqui, a gente já tem uma porcentagem iônica tão pequena que essas ligações serão basicamente covalentes apolares. Então, ligações apolares, ligações covalente polares, ligação iônica. Tudo que varia entre elas é a porcentagem do caráter iônico, que seria o quanto que um átomo transfere os elétrons para o outro. Não sei se está confuso, mas tudo isso que eu estou falando é basicamente formas diferentes de se ver a mesma coisa. Então, isso não anula o que a gente viu, tá? De metal a metal. A questão é que quando a gente tem um metal e um ametal, a diferença de eletronegatividade deles vai cair nessa faixa, que dá um caráter iônico para eles desses valores. Exemplo, HCl, hidrogênio, não tem família. Cloro, ele é um ametal. Hidrogênio mais ametal é uma ligação covalente. A gente tem polos aqui. Então a gente tem uma atração para esse lado negativo e esse é positivo, porque diferença de eletronegatividade. Então aqui a gente tem uma ligação covalente polar, porque formam polos. Esse μ representa a diferença de eletronegatividade de 0,9. Então ele estaria basicamente aqui no meio dos dois. Então, cara, a porcentagem iônica dele seria perto de 20%. Perto de 20%, e ele é uma ligação covalente polar. NaCl, ametal, metal. Então, metal mais ametal, ligação iônica. Se a gente vê a diferença de dipolo é 1,9. 1,9 está um pouquinho acima de 1,7. Então a gente tem aproximadamente 60% de caráter iônico. Mas a gente sabe, porque a gente já estudou, que isso é uma ligação iônica. Tem todo o comportamento de ligação iônica, certo? Então acima de 50% de caráter iônico já são ligações iônicas. Polaridade das moléculas, agora vendo nas ligações. Então a gente tem as apolares, que não apresentam momento dipolo. Então hidrogênio, cloro, oxigênio, eles estão ligados e eles têm a mesma eletronegatividade, puxa para os mesmos lados igualmente, certo? Um puxa o contrário do outro, cabo de guerra, mas ambos têm a mesma força. Quando as moléculas são polares, o cabo de guerra é desigual.
Então, é como se o hidrogênio fosse eu, com todos esses músculos que vocês podem ver, e o cloro, o cloreto aqui no caso, seria um cara bem bombado. Não tem nem como comparar quem ganharia no cabo de guerra, né? Ele puxaria a corda e sairia voando. Então aí é o momento que você cria o polo. Então, carga negativa vindo para cá. F com Cl também não é algo possível de interagir normalmente, certo? Porque o cloro, ele costuma ter uma carga, ele tem 7 elétrons na camada de valência e o flúor também tem 7. Para eles compartilharem é bem mais difícil, tá? Não chega a ser impossível, mas é bem mais difícil do que com outros elementos. Então, apesar dessa ligação ser difícil de se ver na natureza, quando ela ocorre, a gente sabe que o flúor é mais eletronegativo, então ele cria um dipolo. A ligação vai ser polar. O monóxido de carbono, que é o CO. O oxigênio ele é muito mais eletronegativo que o carbono, puxa para lá. Mas qual que é a relevância de uma ligação ser polar ou apolar? Quando ela é polar, ou seja, ela tem polos, se você põe uma corrente elétrica no meio que tem essas moléculas, elas vão se alinhar, certo? Então a parte negativa delas, a parte com maior densidade eletrônica, vai apontar para a parte positiva dos eletrodos, certo? Aqui são moléculas com mais de 2 átomos. Agora, para a gente fazer análise, vai ficando um pouco mais complexo. Quando tem mais de 2 átomos, ou seja, não é só H ou HCl, mas sim OCO, né? O CO2, o dióxido de carbono, não depende só da polaridade da ligação. Então não depende só se um lado é mais eletronegativo que o outro, depende também da geometria. Foi por isso que eu quis revisar com vocês na aula passada. E para isso a gente faz uma análise vetorial bem mais complexa. A gente sabe que, olhando aqui no monóxido de carbono, que tem uma atração maior para o lado do oxigênio. Por isso cria uma seta vindo para cá, da esquerda para a direita, certo? Que propicia esse dipolo, criando a ligação polar. Se você tem o CO2, você vai ter a atração dos elétrons do carbono para esse oxigênio, mas ao mesmo tempo vocês vão ter a atração dos elétrons do carbono para esse oxigênio. Vai ser um cabo de guerra duplo. Então, esse oxigênio puxa para cá com uma força X e esse oxigênio puxa para o lado oposto com exatamente a mesma força X, só que para os lados opostos. Como está puxando com a mesma força para os lados opostos, essa seta anula essa. Então vamos supor que essa seta representa uma força de mais 1. Então vamos supor que está puxando para cá e a força desse puxão é de mais 1 e quando puxa para cá é menos 1. A gente tem mais 1 com menos 1, o resultado que a gente tem é 0. Então é uma ligação apolar, ela não tem polos. Porque então a gente vai ter uma alta densidade de elétrons nas pontas e uma baixa densidade no meio, mas não chega a ser polos. Por quê? Lembra da Terra, polo norte e polo sul. Tá um lá em cima e um lá embaixo, certo? Aqui seria o polo norte, aqui seria o polo sul. Eles estariam opostos entre si. Como eles têm exatamente a mesma carga, a gente não tem diferenciação de qual é o polo norte e qual é o polo sul. Então a gente não cria um polo. Eles são exatamente iguais. Diferente dos polos da Terra, que eles são polo norte e polo sul por causa da diferença de campo magnético. Agora, então a gente viu que se a somatória das forças vetoriais, né, de atração das ligações for igual a 0, é uma ligação apolar. Se ela for diferente de 0, ou seja, maior do que 0, menor do que 0,
tipo números negativos ou números positivos, independente. É uma molécula polar. Uma coisa que a gente tem que diferenciar. É diferente, bastante diferente, uma ligação polar de uma molécula polar. Ligação CO. A gente tem diferença de eletronegatividade. Então aqui cria uma ligação polar. Essa ligação é uma ligação polar. Essa ligação é uma ligação polar. Um lado atrai mais que o outro. Mas a molécula vai ser apolar. Certo? HCN. A gente tem o nitrogênio que puxa muito mais a carga que o carbono. E o carbono puxa a carga do hidrogênio. Então, puxa a carga desse para cá e puxa a carga desse para cá. Se a gente for fazer a soma vetorial, aqui seria mais 1 e aqui seria mais 2. Então, somando, daria 3 em vez de 0. Então, um número diferente de 0, você está criando um polo na molécula. Então, essa molécula é polar. Aqui a gente tem um urso polar e um urso apolar. Então, se a gente tem os dois lados exatamente iguais, é apolar. Aqui a gente tem um urso com um lado só igual. Então, cria um polo com o popô dele negativo e a cabeça positiva. Aí aqui seria como se tivesse positivo para os dois lados e um popôzão gigante negativo concentrado no centro. Por isso que a gente estudou a geometria das moléculas na aula passada. A gente viu H2O. Então, a água, ela criava uma geometria angular. A gente tem o oxigênio puxando os elétrons. Então, cria uma carga negativa na diagonal para o centro, dos dois lados. Se você soma as duas, a cabeça das setas está indo para o mesmo lado exatamente. Sempre que a cabeça das setas está indo para o mesmo lado, e você soma elas, dá um número maior ou menor do que 0. Então, é uma ligação polar. A água é polar. Ela cria um polo com uma tendência da parte de baixo, que tem os hidrogênios, está mais positiva, e a parte que tem as nuvens eletrônicas livres, mais negativa. Esse elemento, né? 3 flúors para 1 boro, seria o trifluoreto de boro. Ele tem uma geometria trigonal planar. Então a gente viu que o boro poderia se estabilizar com 6 elétrons, ele foge da regra do octeto, e ele pode estabilizar com os flúors, e quando ele se estabiliza, a forma geométrica que tem a menor repulsão das nuvens eletrônicas seria trigonal planar, tá? Criando 120 graus de diferença entre cada ligação. Aqui tem 120 graus, aqui tem 120 graus, aqui também. Como está cada um puxando para um lado completamente oposto, nesse mesmo ângulo de 120 graus, se a gente for fazer uma soma vetorial, essas duas setas anulam essa seta, certo? Então todas as setas se anulam, essa ligação é apolar. Cuidado! Então presta bastante atenção. Ela é apolar, apesar dessa geometria dela. Aqui, a amônia. A gente tem o nitrogênio puxando toda a carga dos hidrogênios. Então a gente concentra uma carga aqui. 3 cabeças de seta no mesmo lugar, carga concentrada. Carga concentrada, dipolo diferente de 0. Dipolo diferente de 0, polar. Então aqui, nessa parte está mais positivo, e aqui em cima a gente cria um dipolo negativo. Lembrando que ela tem esse formato por causa desse par de elétrons livre, que causa uma distensão das ligações. Diquinha desse professor maravilhoso. Para você saber se a ligação é polar ou apolar de um jeito muito simples, conta o número de nuvens eletrônicas, seja esse número de nuvens eletrônicas par de elétrons livres ou ligação química. Então vamos tentar aqui.
número de nuvens eletrônicas dessa ligação aqui, certo? Quantas nuvens eletrônicas a gente teria no oxigênio? O oxigênio, ele teria 3 nuvens eletrônicas. Na verdade, aqui formaria 3 nuvens eletrônicas, né, porque ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então a gente tem 3 nuvens eletrônicas, aqui no caso representado. Vamos levar em consideração, esquece que eu falei, vamos reiniciar considerando aqui a água. Vamos considerar a molécula já pronta, H2O. A gente tem 4 nuvens eletrônicas e a gente subtrai o número de ligantes iguais. Quantos ligantes iguais a gente tem? 2, que são os 2 hidrogênios comparados ao átomo central. A gente tem 4 nuvens menos 2 ligantes iguais. 4 menos 2 dá 2. Se o número é igual a 0, é apolar. Se o número é diferente de 0, é polar. Aqui, o trifluoreto de boro, a gente tem 3 nuvens eletrônicas, ou seja, 3 ligações covalentes simples. Aqui a gente considerou esse par de elétrons livres uma nuvem eletrônica, que está certo, e uma ligação simples também é uma nuvem eletrônica. Então a gente tem 3 nuvens eletrônicas, certo? E a gente tem 3 ligantes iguais. 3 menos 3 ligantes iguais dá 0. Então, é uma molécula apolar. Aqui na amônia, a gente tem 4 nuvens eletrônicas, certo? Só que a gente tem 3 ligantes iguais. 4 menos 3 dá 1. Então, ela é uma ligação polar. Continuando. Se a gente tem flúor puxando para todos os lados, a gente sempre pensa, nossa, mas o flúor puxa muito. Então o flúor cria um polo. Sim, ele cria um polo mesmo. Mas o flúor cria uma ligação polar. Se você fazer análise da molécula, a molécula é apolar. Por quê? A quantidade que esse flúor puxa para cima é exatamente a mesma que esse puxa para cá, que é exatamente a mesma que esse puxa para cá, que é exatamente a mesma que esse puxa para cá. Então, cabeça das setas apontando para lugares completamente diferentes. O que acontece? A gente tem uma ligação apolar. Aquela outra análise. 4 nuvens eletrônicas. 4 átomos, 4 ligantes iguais. 4 menos 4, 0. Apolar. Agora, a gente tem CCl3, então 3 cloros, 1 hidrogênio ligado nesse átomo central. O que acontece? O cloro ele tem maior eletronegatividade do que o carbono, então ele distende a ligação aqui para baixo, certo? Então a gente cria um polo. Puxa as ligações do hidrogênio, que é menos eletronegativo, o carbono puxa ele, então já cria um polo aqui. Só que o cloreto, ele puxa do carbono também. Em vez dele dar a ligação para o carbono, que seria o que o CH4 faria, ele puxa. Então tá vindo uma ligação para cá e 3 estão saindo daqui. As setas apontam para lugares diferentes. Então a gente cria um polo com tendência a ter acúmulo de carga negativa aonde tem o cloro. 4 nuvens eletrônicas, 3 elementos iguais e 1 diferente. 4 menos 3 dá 1, então é uma molécula polar. Aqui é só para vocês verem, tá vendo? Apesar das ligações serem polares, então apesar de criar pequenos polos, por causa da diferença de eletronegatividade, se você analisa a molécula inteira está com uma distribuição igual de carga. Então, se você cortá-la no meio aqui, o lado direito vai ser exatamente igual ao lado esquerdo, na questão de vermelho, azul. Agora, olha uma molécula polar. A molécula polar ela vai ter um canto mais azul, que é o canto que tem menos elétrons, e um canto mais vermelho, que é um canto que tem mais elétrons.
certo? Aqui se a gente tem o CCl2F2. Essa ligação seria o oposto dessa ligação, basicamente, no quesito vetorial. Não é exatamente, mas seria mais ou menos uma aproximação. Só que o flúor puxa 4 para esse lado, o cloro puxa 3. Se a gente dividir a molécula aqui no meio, vai estar puxando 3 para cá, 3 para cá. Só que desse lado vai estar puxando desigual, vai estar puxando 4 e 4, certo? Então vai criar uma tendência da carga negativa ficar aqui, perto dos flúors. Por quê? Porque o flúor é mais eletronegativo, então ele atrai mais a nuvem. 4 nuvens eletrônicas, 2 elementos iguais, ou considerando o cloro, 2 elementos iguais. 4 menos 2 dá 2. Isso cria uma ligação polar. O que a gente faz para moléculas bem grandes? Para moléculas bem grandes, a molécula vai ter partes polares e partes apolares. Aqui a gente vai ver a molécula crescendo. Então a gente tem o propano, que seria essa molécula, ela seria apolar, porque os dois lados puxam a mesma coisa. Ai, mas tá tortinho aqui, tá tortinho por forma de desenho, tá? Porque esse H2 fica um hidrogênio aqui em cima e um hidrogênio aqui embaixo, mas basicamente, certo? Ele pode ficar um em cima e um embaixo. A gente vai estudar isso mais pra frente em orgânica. Mas seria basicamente uma ligação apolar. Por quê? Essa ligação cancela essa e um hidrogênio puxando para cá cancela o outro hidrogênio puxando para cá. Agora aqui, tá vendo? A gente já tem o oxigênio. O oxigênio atrai mais, então já cria uma molécula polar com carga negativa concentrada no oxigênio. Aqui no propileno glicol, 2 oxigênios em cima, forma uma ligação polar de novo, concentração de carga aqui em cima. Por quê? Porque atrai os elétrons que passam daqui e vão para cá. Glicerol também tem concentração de carga mais acentuada. Agora olha quando a molécula está bem grande. Quando ela está bem grande, aqui a carga dela é basicamente a mesma. Então aqui seria tudo apolar, simplificando, seria tudo apolar. E aqui onde a gente tem o oxigênio, que é bastante eletronegativo, cria um polo. Então, essa parte da molécula em verde é apolar e essa parte aqui é polar, certo? Então, uma molécula não precisa necessariamente ser polar ou apolar. As pequenas são, mas quando elas ficam grandes, elas podem ter partes de cada. Aqui são basicamente mais exemplos. 4 nuvens eletrônicas, 2 ligantes diferentes. Então, ela é uma ligação polar. 4, 3 ligantes diferentes. Ligação polar. 4 menos 3 dá 1. Aqui você tem, com esse carbono, 2 nuvens eletrônicas. Uma nuvem formando ligação simples e uma nuvem formando tripla. Então, uma nuvem eletrônica pode significar par de elétron livre, ligação simples, ligação dupla ou ligação tripla, certo? Então a gente tem 2. Então a gente criaria um polozinho. Só que se a gente divide a molécula no meio, essa parte da molécula é exatamente igual a essa, certo? Então a gente tem uma molécula apolar. Se a gente divide, ela é exatamente igual para os dois lados. Formaldeído. A gente tem 3 nuvens eletrônicas, 2 átomos iguais. Então, 3 menos 2 dá 1, cria polar, com polo tendendo aqui para cima. O dióxido de nitrogênio, ele tem 3 nuvens eletrônicas, certo? Uma simples, uma dupla e um par livre, e ele tem 2 átomos iguais. Então, ele é polar, certo? Então aqui é polar porque fica desigual. Na hora de você ver a geometria fica um pouco torto, fica quase angular por causa da distensão daqui dessa ligação, certo?
Então, para a gente saber mais isso de ligações, a gente tem que ter um átomo central. Aqui não dá para a gente fazer isso, de ver o número de nuvens eletrônicas e subtrair, porque não tem como a gente ter um átomo central, certo? A gente teria que definir, é esse ou é esse? Então a gente acaba dividindo a molécula no meio e vê que os dois lados são iguais, certo? Da mesma forma, os íons podem formar polos. Então tem carga negativa, a carga vai tender a ficar negativa para um lado ou para o outro. Então os íons são sempre polares. Espero que vocês tenham entendido.